Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o seu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, buscando fazer a vontade do Senhor, estudando a palavra do Senhor e criando intimidade dentro do seu lar com o Pai Celestial. Isso é muito importante. Nós vamos ver agora por que isso é tão importante, né? Então, hoje nós vamos falar sobre quando você tem uma dificuldade, você se esconde ou você enfrenta? Quando surge uma dificuldade na tua vida, né? Você se esconde, como Elias fez. Quem já leu a história de Elias sabe, né? Elias foi um homem que Deus mandou ele derrubar o altar de Baal, né? E ele foi e fez o que Deus mandou, enfrentou não sei quantos profetas falsos, e ele derrubou o altar de Baal, né? Então, depois disso, Jezabel ameaçou ele, dizendo que ia matar ele. E aí, nessa hora, ele ficou com medo e correu para o deserto, foi embora para o deserto, se esconder lá no deserto. E lá no deserto ele ficou depressivo, ele queria muito morrer, né? Ele queria ir embora, ele queria morrer. E aí chegou um anjo, e esse anjo fortaleceu ele naquele momento, né? Agora, e a gente faz como Elias ou a gente faz como Davi? Davi, acho que a maioria de vocês conhece a história de Davi, todo mundo conhece a história de Davi, né? Diante de Golias, um gigante, e ele, diante de Golias, era pequenininho. E ele não correu do problema, ele correu para enfrentar o problema. E ainda desafiou o gigante. Quem é você, seu incircunciso, né? Falando do nosso Deus. E ainda quiseram botar um monte de coisa nele, né? Eu não sei como é o nome é uma roupa que botam lá para proteger, né? Capacete, não sei o quê. Ele disse, não, eu não me sinto bem com isso. Eu vou só, eu e o Badog. Agora, gente, a confiança em Deus é tudo, né, gente? É tudo. Porque ele sabia quem era Deus, ele sabia o poder de Deus, ele conhecia o Deus dele, né? E aí ele foi só ele e o Badog. E ele chegou diante, o gigante riu, coitado desse. Então, olha quem quer me enfrentar. Mas não sabia quem estava por trás de Davi, que era o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E aí, Davi venceu Golias. Deus usou Davi para mostrar para a gente o seu poder, que nada é impossível para Deus, nada. Claro que se Davi fosse fazer isso por conta própria, coitado, era, né? Bastava do Golias e ele tinha morrido. Mas Davi sabia, né, quem estava ali com ele. Sabia que é Deus Todo-Poderoso. Então, diante das dificuldades, como é que você reage? Você enfrenta ou você se esconde?
Porque tem muita gente se escondendo na tristeza, na angústia, na depressão, e nisso e naquilo. Aí você está, nesse momento, você está se escondendo dos problemas que está surgindo na sua vida, e às vezes esse problema está surgindo pela falta de intimidade com Deus dentro do lar. Às vezes a pessoa só está preocupada em trabalhar, ganhar dinheiro para dar roupa aos seus filhos, para dar comida, para dar não sei o quê, bota tudo isso, essa ocupação em primeiro lugar e não tem tempo para Deus. Não tem tempo para pegar a Bíblia, ler os seus filhos dentro da sua casa, todo dia um pouquinho, para obedecer aos mandamentos do Senhor, que isso é muito importante. É o Senhor quem diz, né? Achegai-vos a mim, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, às vezes, por falta de criar essa intimidade com Deus dentro do lar, a pessoa entra em fofoca, né? Falando mal de um e de outro, a pessoa entra na inveja, na intriga, porque não tem. Para que a gente possa, né? É como o senhor diz, botar o inimigo para correr, a gente tem que conhecer a palavra. Sem Deus é impossível. Se Davi fosse enfrentar aquele gigante sem Deus, já era. Morria na hora. Mas com Deus não. E isso, gente, é tão importante porque livra a gente de tanta coisa ruim, né? Tanta coisa ruim. Imagina você, uma pessoa se levantar contra você e você obedecer a Deus. Você orar por ela, né? Se entregar na mão do Senhor, orar por ela, né? Para que ela possa se libertar dessa, dessa situação em que a pessoa se encontra. Agora, se você não tem a palavra de Deus, você vai fazer o quê? Ah, aquela miserável, aquele isso, e aí, né, começa, às vezes, vai para a porta discutir com a pessoa, e aquilo gera uma inimizade, aquilo gera tanta coisa ruim para dentro do seu lar. E aí vem os problemas, e como você não conhece a palavra, eu passei por isso. Eu passei por isso. Quando eu não conhecia a palavra, quando vinha os problemas, eu me escondia. Eu ficava lá, cheguei até a tomar remédio de depressão. Por quê? Porque eu não estudava a Bíblia, eu não conhecia os mandamentos do Senhor para obedecer. Aqui neste mundo, nós estamos em perigo. Como a própria palavra diz, né? O leão está ao redor rugindo. Meu povo perece por falta de conhecimento. Quantas pessoas sucumbem na tristeza, na depressão, nisso, naquilo, e vai, e daqui a pouco, né? A vida dela é ceifada a vida, né? Por quê? Porque não confiou em Deus, porque não acreditou em Deus. Então, vamos ter esse cuidado, né? De obedecer a Deus, obedecer os mandamentos. Quando você tiver com uma dificuldade, põe teu joelho no chão, né? E conversa com Deus. Deus, eu não entendo porque eu estou passando isso, mas o Senhor sabe. Então me mostra a saída desse problema. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. É claro que se você tiver uma pessoa que você conheça, que você saiba que aquela pessoa está ligada a Deus, isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está com um problema na sua vida. Aí você é da igreja católica, vamos supor, né? Aí você vai ao padre pedir um conselho, orientação, falar, né, o que está acontecendo. Se esse padre estiver ligado à pedofilia, que acontece muito dentro da Igreja Católica, se ele estiver ligado à pedofilia, quem está com ele é o adversário. E você sabe, e você acha que o adversário vai te dar um conselho para melhorar a tua situação, aí você vai ver as coisas piorando e piorando e você não sabe por quê. Às vezes é a pessoa que você está confiando. Ou então um pastor. Se você é, né, de uma igreja protestante, você vai a seu pastor. Se esse pastor estiver ligado a adultério, né, a coisas ruins,
É o adversário que vai estar com ele. Você vai se abrir para o adversário. E você acha que o adversário vai te dar conselhos para que a coisa melhore? Com certeza não. A coisa só vai piorar. Só vai piorar. Quando eu estava lá dentro da igreja mormon, eu não sabia que aquilo ali veio do adversário. Então a coisa só piorava para mim. E eu não sabia por quê, porque eu estava sendo fiel, eu estava fazendo as coisas certas, eu estava, né? Mas só que como a obra não é de Deus, né? E eu acreditava que era do Senhor. Mas o meu problema só piorava, só piorava. E graças a Deus que Deus me libertou daquele lugar. Agora, quando eu sempre falei aqui que eu admiro a igreja adventista, sempre falei isso aqui. Porque foi lá dentro da igreja adventista, eu saí de lá dos mormons, fui para a adventista, né? Que eu vi as coisas acontecerem na nossa vida, né? Eu tive vitórias sobre problemas seríssimos. Eu admiro muito a igreja adventista. Tem problemas como todo mundo tem, mas vamos supor lá, na minha opinião, eles têm uns 80%, né, de doutrinas verdadeiras. Mas, como eu já disse, tem doutrinas também que eu não vejo assim que está referente à Bíblia. Mas eu admiro a Igreja Adventista, eu já vi muitas pessoas que saíram dentro da lama. O lamaçal hoje está numa situação financeira em todas as áreas, né? Melhor. Então, admiro sim a Igreja Adventista. Então, quando eu, né, me uni com pessoas adventistas, e a menina fez uma corrente de oração, eu botei o nome da minha filha, a minha filha foi resgatada. Por quê? Porque esta pessoa que fez a corrente de oração, foi Rosana Fonseca, ela está ligada a Deus. A Deus. Então, o milagre aconteceu. Mas enquanto eu estava ligado a pessoas, né, que a obra que fazia não era do Senhor, que faz, né, não é do Senhor, o problema só piorava cada vez mais, piorava cada vez mais, né? Então, cuidado para quem você vai pedir ajuda quando você estiver com problema. Você pense bem. Eu já vi uma mãe que a filha estava em depressão e ela foi pedir ajuda a, a uma pessoa, né, de uma igreja que estava ligada ao adversário. E essa menina saiu da depressão, mas entrou em uma coisa muito pior. Que ela hoje, a vida dela, ela dá tudo que ela tem. Se você der 1 milhão, ela dorme na rua, tendo uma condição financeira, porque tudo que você dá na mão dela, ela dá para a igreja. E os pastores não estão nem aí para a situação dela. Mas para receber o dinheiro, eles recebem. Ela dorme eu conheço. Ela dorme na rua e dá o dinheiro para o pastor. Então, vamos ter cuidado, né? Diante das dificuldades que surgem dentro do nosso lar, para qual a atitude que a gente vai tomar? Graças ao Pai, quando a minha filha, né, eu já contei para vocês o problema, né, que ela teve, e aí tinha uma época que eu não sabia onde estava, eu sabia que não estava bem, mas não. Então eu tomei essa decisão de confiar em Deus. Eu falei para Deus, Deus, eu não vou entrar em depressão, eu não vou me preocupar, porque ela está em tuas mãos. Eu vou me cuidar do meu lado psicológico, espiritual, em todas as áreas. Porque se ela chegar a precisar de mim, eu vou estar bem para ajudar ela. E realmente aconteceu, né? E graças ao Senhor que eu não me escondia, eu enfrentei o problema, entreguei na mão de Deus e cuidava da minha casa e fazia as minhas coisas, tudo normal, como se nada estivesse acontecendo. Eu trabalhava, cuidava da minha casa, louvava a Deus com alegria, sabendo que o problema estava na mão dele, né? E graças ao Pai, né,
ela foi resgatada e eu estava bem para cuidar dela, né. E não adianta, gente, a gente está com problema e se entregar à tristeza e ficar lá deitada, e se lamentando, e não sei o quê. Não, se você sabe por quê, vai lá e resolve o problema. E se você não sabe, você fala para Deus, porque Deus vai te livrar daquele problema, entendeu? Fala para Deus, joelho no chão, oração. E é como o Senhor fala, tem bom ânimo. Então você vai continuar com bom ânimo, com alegria, porque isso espanta o adversário. O adversário quer ver você sofrendo em cima de uma cama, depressiva, acabando com a tua vida. E Deus não, Deus fala para você, tenha bom ânimo. Então, mesmo sem saber o porquê, mas você começa a ler a Bíblia, começa o joelho no chão, o Senhor confia em ti e vai esperando, vai trabalhando, vai enfrentando aquilo ali com bom ânimo, com paz, e você sai do problema. Tem uma história na Bíblia, que agora eu não lembro o nome do rei. Eu não sei se é o rei Ezequias, eu não lembro agora do nome do rei. Vinha uma turma, um homem poderosíssimo, que já tinha vencido não sei quantas batalhas, já tinha tomado não sei quantas cidades, e ele vinha ameaçando ele, esse rei, e dizendo a ele: "Ah, você vai recorrer a seu rei? Olha aí eu e meu pai já fizemos", né? E ele era pequenininho, era tipo assim, o estado de Sergipe, que é pequenininho, e vinha o governador do estado de São Paulo para acabar com ele, com com o estado de Sergipe. E ele, joelho no chão, Senhor, olha o que ele está falando, olha o que ele está dizendo, olha o que ele está falando do Senhor, que o Senhor não tem poder para nos livrar e não sei o quê. E o Senhor mandou a resposta na hora para ele, que confiasse nele. E o Senhor derrotou aquele homem poderoso, né? E o Senhor derrotou ele. Então, a mesma coisa, a gente tem um problema, joelho no chão, confiança em Deus. Senhor, eu não sei, e vai ouvir Deus através da palavra. Deus fala com a gente através da palavra. Não vai se esconder do problema dentro de uma depressão, dentro de uma tristeza, não. Claro que a pessoa com uma tristeza, né? A pessoa tem que ter força, mas você confia em Deus. Então, gente, não tem como a gente não vencer qualquer coisa com a ajuda de Deus. Porque Ele é poderoso, Ele é nosso Pai, Ele criou o nosso corpo para a habitação do Espírito Santo. E Ele deixou as instruções através da Bíblia para que a gente possa falar com Ele todos os dias. Todos os dias a gente tem que falar com Deus, porque todos os dias nós temos que fazer escolhas. E às vezes as escolhas erradas é que traz todo esse sofrimento, porque a gente escolhe errado. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu pergunto a Deus, eu posso fazer isso? Eu posso ir nesse lugar? E eu pergunto a Deus, eu oro e pergunto a Ele, e Ele responde, né? Quando é bom, Ele deixa, quando é ruim, Ele não deixa. E quando Ele não deixa, eu agradeço a Ele. Por mais que eu quisesse aquele negócio, se não dá certo, eu digo obrigada, Senhor, porque o Senhor sabe que, eu sei que se não deu certo é porque não ia ser bom para mim, tá bom? Então, é essa a mensagem que eu tenho para vocês hoje, que vocês fiquem na paz do Senhor, procurando obedecer a Ele todos os dias, porque isso traz felicidade, traz alegria, traz as bênçãos do Senhor, né? Mas a gente tem que obedecer, né? Tem que obedecer. E dentro do nosso lar é o lugar que mais nós precisamos ter intimidade com Deus, para nos livrar de todas essas coisas terríveis. E eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.